O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, afirma que o ativismo judicial no Brasil é raríssimo. Reportagem de Vitor Hugo Salina. Luiz Roberto Barroso participou do 10º Fórum Jurídico de Lisboa, promovido por uma instituição privada de ensino superior. Barroso afirmou que a judicialização da política não é um fenômeno exclusivo do Brasil, mas admitiu que o judiciário tem protagonismo no país. São raríssimos os casos de ativismo judicial no Brasil, como eu espero demonstrar. O que existe no Brasil é um certo protagonismo do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, pela razão singela de que tudo no Brasil chega ao Supremo Tribunal Federal, em algum momento, por alguma razão. O ministro disse que o STF sempre desagradará boa parte da população e ressaltou que as pesquisas não podem medir a qualidade da corte. É preciso que o interesse do Brasil seja muito chinfrim, para que não tenha uma entidade que queira levar a matéria diretamente ao Supremo. De modo que no Brasil, muitas vezes, o Supremo não dá a última palavra. De modo que não dá para julgar a qualidade do Supremo em pesquisa de opinião pública. A gente está sempre desagradando algum lote. Luiz Roberto Barroso relembrou o papel do Supremo na pandemia e ressaltou o trabalho do tribunal no que chamou de luta contra o populismo autoritário. Às vezes, as Supremas Cortes salvam as democracias, às vezes elas se tornam instrumentos das autocracias. Aí a fala do ministro Luiz Roberto Barroso, agora já nos nossos comentaristas, começando por você, Felipe Pena. Essa declaração sobre ativismo é uma decisão correta, incorreta? Olha, eu acho que o ministro Barroso está tentando responder aos ataques incessantes do presidente Bolsonaro aos ministros do Supremo Tribunal Federal. O Barroso já foi o principal alvo e hoje o principal alvo tem sido o ministro Alexandre de Moraes. É muito difícil para uma Suprema Corte, em qualquer país do mundo, sobreviver a ataques constantes do Executivo. E repare, esses ataques me parecem que têm um alvo bastante determinado. A gente tem acompanhado todas as pesquisas, não apenas do Datafolha, mas 9 em cada 10 pesquisas dão a derrota de Bolsonaro como iminente nas eleições de 2 de outubro. Não à toa, vem se preparando aí vários pacotes de bondade para tentar reverter esse quadro. São quase 20 pontos de vantagem. Então, qual é a estratégia de Bolsonaro, na minha modesta opinião? Tentar atacar o juiz, tentar atacar o TSE através dos seus ministros, o Supremo Tribunal Federal. E essa estratégia tem rendido frutos. Tanto que as eleições, as urnas eletrônicas, por exemplo, que tinham a desconfiança de 15% a 20% da população há um ano, agora tem a desconfiança de 27% a 30% da população. Então, essa estratégia vem dando certo e coloca o Supremo Tribunal Federal na defensiva. Foi isso que o ministro Barroso fez em Portugal, tentando se defender dos ataques do presidente Bolsonaro, que prevê a sua derrota eleitoral em outubro. Cris Greba, nos tempos atuais, acontece ativismo judicial no Brasil ou isso é raríssimo, como disse Barroso em Portugal? Teve mensagem para Bolsonaro? Ai, Adriana, dá até preguiça de responder isso, né? Porque tá tão na cara tudo que é feito por parte do judiciário, a política daqueles ministros lá que se dizem iluminados, é tão na cara. O brasileiro não é idiota, ele tá vendo isso acontecer dia após dia há anos. Aí, desculpe, viu, Pena, mas dizer que o ministro Barroso sofre ataques sistemáticos, olha o que acontece com o presidente da República desde que ele assumiu a presidência. Ele sofre ataques sistemáticos por parte da imprensa, de analistas como você, que tem toda a liberdade, a gente faz jornalismo de opinião, mas a imprensa que deveria fazer o jornalismo imparcial, ataca, é claramente um partido político, e ele, presidente da República, sofre ataques dos ministros, que cometem, inclusive, ilegalidades avançando sobre os outros poderes, não só o executivo, mas também o legislativo. E, infelizmente, o legislativo, que deveria ser o fiscal dessas ilegalidades cometidas pelo judiciário, se omite e finge não estar vendo. Quer dizer, o presidente do Senado, mais especificamente, porque já há uma mobilização de senadores querendo, ao menos, convidar ministros, isso já está até aprovado, para irem ao Senado se explicar por que atuam como um partido político e de oposição ao governo brasileiro. Dito isso, eu queria voltar a uma fala do ministro Barroso recente, não em Portugal, mas na viagem anterior, 2 dias antes, em Londres, né, naquele Fórum Brasil-UK, em que ele confessa o ativismo judicial. Ele confessa com todas as letras quando ele diz:
eu impedi a aprovação do voto impresso no Brasil. Só isso já daria motivo para impeachment de ministro. Não precisamos dizer nada além disso. Ele confessou publicamente e ainda falando com um sorrisinho maroto, né? Ele é o civilizado. Só ele pode fazer isso, ele salva o Brasil, como se tivesse sido eleito para isso, como se tivesse prerrogativa para fazer isso. Não, isso é crime, está estipulado na Constituição brasileira, crime administrativo e deve ser punido com impeachment, com perda do cargo. Ricardo Salles, obviamente você discorda dessa fala sobre ativismo do ministro. Não há dúvida que há ativismo e há uma absoluta falta de imparcialidade, né? Isso é uma coisa evidente, salta aos olhos de qualquer um, mesmo que você discorde ou concorde, tanto faz, das opiniões ou das decisões ou das posições do governo do presidente Bolsonaro, não há a menor dúvida de que desde o dia 1º de janeiro de 2019, há um movimento de partidos de oposição, de políticos, de entidades, associações que vão ao judiciário e o judiciário, por outro lado, retorna a essas entidades com o provimento, né, de medidas, de pedidos, etc. E mais do que isso, né, desobedecendo, de certa forma, aquela máxima de que o juiz fala nos autos, a gente tem visto reiteradamente opiniões que competem aos políticos. A própria Constituição Federal, quando elenca os poderes e diz que eles são harmônicos e independentes entre si, ela também faz uma citação que, de certa forma, deixa claro qual é o raciocínio. O poder executivo é aquele que pode formular regras e normas, porque é aquele que representa, através do voto, a opinião da maioria que o elegeu. O legislativo também pode fazer regras, leis, projetos de leis, enfim, regras, normas em geral, porque é o órgão que representa a variedade, né, de todos os brasileiros e através do voto também. O judiciário não é eleito pelo voto, portanto ele não pode fazer normas, ele só guarda a Constituição.